Os governos estaduais de todo o país gastam mais ou menos uns 300 milhões de reais, ou gastaram no ano passado, com medicamentos importados obtidos por decisão judicial. Nós vamos conversar agora com o nosso convidado, doutor Marcos Paturo. Doutor Marcos é um advogado especialista em direito de saúde. Doutor Marcos, boa noite. Obrigado pela gentileza, Marcos. Obrigado, senhor. Marcos, me diz o seguinte, como é que funciona isso? A pessoa está com uma doença, sei lá, que não tem medicamento coberto pelo SUS. Ele vai aonde? Ele vai no Ministério Público? Não, ele pode ingressar com uma ação judicial para pleitear esse medicamento, uma ação individual, não há necessidade de recorrer ao Ministério Público. Qualquer cidadão pode ingressar no judiciário com uma ação, né, e fundamentando na Constituição e também legislação infralegal, você pode pleitear esse medicamento junto ao judiciário, né. O problema é que a Constituição ela garante para todos nós o direito à saúde, só que para que o Estado tenha o dever de concretizar esse direito, ele tem que cumprir certos requisitos estabelecidos pela lei, né? E a questão surge, se torna interessante, quando o medicamento ele não está incluído na lista do SUS. O SUS ele tem uma lista, né, que ele emite e que traz os medicamentos que são de cobertura obrigatória. A questão essa lista do SUS ela não é atualizada com a mesma frequência em que são atualizados os medicamentos, né, no mundo afora. Então, isso cria um certo descompasso entre o direito, né, que é garantido para nós, pela Constituição, né, e o que efetivamente o Estado vai garantir para todos nós, né, e são essas as questões que chegam Agora, no Marcos, judiciário. contra quem eu entro com a ação? Contra o governo do Estado, contra o governo federal, contra quem? Então, todos os entes federativos, estados, municípios e a União também são solidários para garantir esse direito à saúde. Você pode entrar contra qualquer um deles? Qualquer um deles. Contra a prefeitura, posso? Pode. Né? Você pode entrar Agora, contra o que qualquer eu faço? Quando eu entro com uma ação contra essa, eu já peço uma liminar? Já pede uma liminar. Essa liminar, o juiz aprecia, essas liminares costumam ser super rápidas, né? Justamente por tratar de uma questão muito grave, o direito à saúde, né? Então, essas liminares são rápidas para conceder, não são rápidas para cumprir, né? Porque tem um outro problema, né? Não basta o cidadão entrar com uma liminar, o governo tem que cumprir essa liminar, né? Então, eu pelo menos já estou em casos em que demoraram 2, 3 meses para cumprir liminar. Então, são situações realmente graves. E o pior é que quando o medicamento ele não tem o registro na Anvisa, a pessoa vai ter dificuldade de ter acesso a esse medicamento tanto na via pública quanto na saúde suplementar também. Se ela tem um plano de saúde, o plano de saúde também vai alegar que não tem o dever de cumprir porque o tratamento é experimental, porque não está aprovado na Anvisa, porque a ANS não incluiu no rol da ANS. Então, as portas ficam fechadas mesmo, ou seja, ela tem que ingressar com essa ação judicial. Marcos, esse medicamento pode ser no exterior também ou não? Você não tem no Brasil tal medicamento XYZ? Ou só para aqueles que estão no Brasil? O senhor disse que o medicamento é importado, não comercializa. Não, a questão surge justamente quando os medicamentos eles não são nacionalizados, né, não foram aprovados pela Anvisa, porque ele tem que ser aprovado pela Anvisa e depois ele tem uma comissão que incorpora esse medicamento na lista do SUS. Né? Então, mas geralmente esses medicamentos não são muito caros? São muito caros. São muito caros, muito, né? caros. É justamente por isso que é importante. Por isso é que não está na lista do SUS? Às vezes pode até ser por isso, né? Mas a questão é que a burocracia para você incluir esse medicamento é muito complexo. Ele tem que analisar a eficácia do medicamento, tem que analisar caso a caso, né? Ver se de fato existe uma relação com a doença que ele diz que cura, né? Então, para fazer essa análise, muitas vezes o governo não tem uma estrutura que acompanhe a evolução da medicina, né? E aí é que surge a questão, né? Será que um cidadão pode ficar sem o seu direito, né, de tomar um medicamento gratuitamente fornecido pelo Estado só por conta de uma questão burocrática? Acho que essas são as questões importantes, né? Obviamente, os medicamentos que não têm eficácia comprovada, né, os medicamentos às vezes que são realmente experimentais, daí sim, essa burocracia ela é importante, né, justamente para que também não haja uma lesão ao erário. O medicamento já foi aprovado pelo FDA, lá nos Estados Unidos. Foi aprovado simultaneamente lá pela Comissão Europeia. Aí chega aqui, tem que esperar o da Anvisa também? Tem que esperar o da Anvisa. Segundo a lei, tem que esperar o da Anvisa.
Mas o judiciário ele tem adotado um entendimento um pouco mais elástico nesse sentido. O judiciário realmente analisa caso a caso e vê se de fato é só uma questão burocrática, se o FDA, por exemplo, aprovou o medicamento. Isso é um argumento muito forte que o cidadão tem para ingressar na justiça para conseguir. Agora, vale só para medicamento ou vale para uma prótese também? Então, vale também para uma prótese, vale sim também para uma A pessoa precisa de uma prótese e ela é importada. Eu, por exemplo, outro dia me deparei com uma situação em que a pessoa precisava de uma bombinha de infusão para usar o medicamento, e essa bombinha de infusão não estava com o registro atualizado na Anvisa por conta de um probleminha no monitor dela que às vezes marcava a data errada, né? E era a única bombinha capaz de conseguir dar o acesso a esse medicamento para aquela paciente. Né? Então, nessa situação, né, o judiciário ingressou, concedeu a liminar para a pessoa ter acesso, né, porque essa burocracia não justifica, né, você obstar o direito à saúde. Cada vez mais as pessoas estão batendo na porta do judiciário por causa disso ou não? A impressão que eu tenho é que está crescendo muito, ou estou enganado? Sim, não, o senhor não está enganado, pelo contrário, cada vez mais, né? Acho que até pela difusão de informações, cada vez mais as pessoas estão mais informadas, a internet facilita para isso, as pessoas escrevem cada vez mais sobre essa questão. Também tem, o judiciário está informatizado atualmente, então os processos eletrônicos facilitam muito o acesso à jurisprudência. Então, o cidadão cada vez mais está informado e isso gera também uma busca maior pelo judiciário, né? Quanto mais informadas as pessoas estão, quanto mais elas souberem que o judiciário é, sim, uma porta, um local que vai ampará-las nessa situação, elas estão recorrendo, sim, ao judiciário. Tá certo. Marcos, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho? Aqui no portal. O doutor Marcos Patula, advogado especialista em direito de saúde do escritório Vilhena Silva, advogado, está aqui conosco. Marcos, seria bom que não precisasse, né, entrar na justiça para poder obter um medicamento, porque geralmente a pessoa está doente, como você disse, às vezes se é uma doença grave, por exemplo, um câncer, ser tratado rapidamente, Sim, né? Quer dizer, isso não sai rapidamente. Sem dúvida. Na verdade, a decisão até sai. Contra o Estado, a decisão até sai rapidamente. Contra o plano de saúde, a decisão também é rápida e o cumprimento também é mais rápido. Né? Contra o Estado é que, às vezes, o cumprimento da decisão fica um pouquinho complicado. Né? Mas essa burocracia excessiva, né, para aprovação dos medicamentos, ela realmente é um entrave na vida do cidadão. Imagina, a pessoa já está fragilizada com câncer, né, e tem que ingressar com uma batalha judicial para conseguir o acesso a algo que realmente deveria ser natural, né, no Estado de Direito. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é o seguinte, quando você tem a aprovação da Anvisa, aí as pessoas vão dizer, bom, se está aprovado da Anvisa, por que não está na lista do SUS? Exatamente. É ou não é? Perfeito, exatamente. Tem uma comissão que faz essa integração, o Conitec, né, faz a integração desse medicamento na lista do SUS. Quer dizer, se está aprovado na Anvisa, não tem razão para que não esteja na lista do SUS. Tem um medicamento atualmente bastante eficaz contra hepatite C, que a situação é exatamente essa, é aprovado na Anvisa, ainda as pessoas precisam ingressar com a ação judicial porque não está na lista do SUS. E também não está coberto pela lista da ANS para os planos privados. Então, né, a pessoa não tem outra saída. Realmente o judiciário, e é uma coisa realmente a se aplaudir, porque o judiciário tem adotado uma postura muito firme nessas questões e muito admirável, porque realmente é uma via muito interessante para que o cidadão consiga ter acesso à saúde. Agora, quando você ingressa na justiça, suponhamos contra a prefeitura ou contra o governo do Estado, qual é a autoridade que tem que cumprir a decisão judicial? A Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Isso. No caso do Estado, Secretaria de Saúde. Né? No caso da União, o próprio Ministério da Saúde. Isso, Ministério da Saúde. Né? Mas realmente é uma burocracia para cumprir, né? Inclusive porque o medicamento ele é importado. Né? Então, para haver a importação desse medicamento, né, por não ser aprovado na Anvisa, não ter a comercialização legalizada aqui no Brasil, né, a burocracia ela fica muito grande. Isso gera um outro problema, né? A reportagem ressalta exatamente o excessivo gasto por conta dessas decisões, justamente porque por ter que comprar caso a caso, não há uma política, não há uma racionalização da compra desses medicamentos, que com certeza, se você não precisa comprar um, você precisa comprar 1000, né, o custo é muito menor. Sem dúvida. Né? Então isso gera, né, é cíclico. Né? A Anvisa não aprova, a pessoa entra com a ação, ela vai ter um gasto maior se tivesse aprovado.
Então, é uma situação realmente grave e todos nós que pagamos, né, no fim das contas, né, o gasto excessivo gerado por toda essa ineficiência do Estado vai para o nosso bolso, exatamente. Marcos, muito obrigado pela gentileza, ficou muito claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, muito obrigado.